Precedido pelo subtítulo Anterioridade da lei, o artigo 1º do Código Penal diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo, que inaugura o diploma penal, traz em si dois tipos de princípios penais, que são eles: o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. O princípio da legalidade, também conhecido como princípio da reserva legal, fala da necessidade de haver uma lei para que algo seja conhecido como crime, ou seja, não se pode ter nenhum outro tipo de diploma legal, a não ser na lei. E o segundo princípio ligado a este artigo é o princípio da anterioridade. Quando o artigo 1º fala de que, para que haja um crime, tem de haver uma lei anterior, ele está dando exatamente um lapso temporal a partir do qual algo pode ser considerado crime. Isso quer dizer que a lei tem que ser anterior ao crime para que este seja considerado dessa forma. De modo contrário, podemos entender então que lícita é qualquer conduta que não esteja definida em lei penal incriminadora. Desses dois princípios saem algumas conclusões. A primeira conclusão é de que medida provisória não pode definir crimes e impor penas. Isso por conta do princípio da legalidade. Medida provisória não tem lei, e mesmo que tenha força de lei, não é lei. A matéria penal é a matéria dentro do sistema jurídico brasileiro que impõe as punições mais severas, como a restrição da liberdade. E de acordo com o princípio da legalidade, ela só pode indicar crimes que estejam previstos na lei. Outra conclusão a que chegamos é que o conjunto das normas incriminadoras ele deve ser encarado de forma taxativa. O fato ele ou é típico ou é atípico. Qualquer rol ou elenco dentro da lei penal não pode admitir ampliações. A última conclusão a que chegamos é a exigência de precisão nessas normas de caráter penal. A definição de crimes e contravenções ela não pode ser incerta, nem vaga, nem duvidosa, porque assim o cidadão vai poder saber o que lhe é lícito fazer e o que não se pode fazer e seria então penalmente proibido. E a lei penal deve trazer o que pode acontecer com ele se ele realizar uma conduta que esteja enquadrada como um crime, ou seja, se ele realizar uma conduta típica. Só assim o cidadão saberá os limites das suas condutas e as consequências que elas podem trazê-lo no âmbito jurídico. A questão relacionada ao vídeo de hoje vem de concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos analisar letra por letra. A letra A diz que o princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, emanada do Poder Legislativo, definindo o crime e a pena, sendo lícito afirmar então que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. Como verificamos, essa é a alternativa correta, pois o que diz o princípio da reserva legal junto ao princípio da anterioridade é de que a lei deve ser anterior e deve definir o crime e a pena, e que, portanto, medida provisória não pode criar esse tipo legislativo. A letra B diz que a analogia como forma de autointegração da lei pode ser amplamente aplicada no âmbito do direito penal. Veja bem, no direito penal as coisas devem ser taxativas. O rol de entendimento das leis deve ser taxativo. Não se pode admitir a ampliação na interpretação de uma lei levando em consideração a analogia. Então esta questão está incorreta. A letra C fala do princípio da legalidade, que ele admite, por exceção, a revogação da lei pelo direito consuetudinário. Essa é uma alternativa que está completamente incorreta, posto que se é o princípio da legalidade, deve ser definido em lei. Então, para que algo deixe de ser considerado crime, deve deixar de ser considerado crime por meio de uma lei. E a alternativa D fala que o postulado da taxatividade, consequência do princípio da legalidade, que expressa a exigência de que a lei penal incriminadora seja clara, certa e precisa, torna ilegítima as normas penais em branco,
Essa alternativa está incorreta, pois, de fato, a taxatividade exige que a lei seja clara, certa e precisa, mas isso não impede a existência de normas penais em branco. Devemos lembrar que norma penal em branco é aquela que precisa de uma complementação para que se possa compreender o âmbito da aplicação do preceito primário dela. Como um exemplo, o artigo 237 do Código Penal fala sobre que contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que cause a nulidade absoluta do casamento, é crime. Mas na lei penal não vem falando o que é casamento, tampouco quais são os impedimentos que levam à nulidade absoluta do casamento. Verificamos que nesse caso é necessário a lei penal se valer do conceito que está na lei civil, tanto do que vem a ser casamento, como do que vem a ser impedimento que cause a nulidade absoluta do mesmo. Não há, portanto, desrespeito algum ao postulado da taxatividade. Siga o Lex in Legis nas suas redes sociais. E fique à vontade para deixar comentários, críticas e sugestões. E também para avaliar este vídeo. Até a próxima!